Beleza, então vamos lá. Vou começar aqui. Rapaz, você tá muito diferente. Tô jovem. É a água que eu bebo, Diogo. É a água que eu bebo, cara. Você ficou mais jovem mesmo que esse corte de cabelo aí. Ficou mais bonitão. Não, o corte é o mesmo, só tá sem gel. Não, então usa sem gel, ficou mais bonito assim mesmo. Obrigado. É o irmão mais jovem do Hélio, deve ser. Vamos lá, vamos começar então. Vamos. Lá. Boa noite, pessoal. Começando aqui a live sobre vendas, com o autor do livro Você Nasceu para Vender Muito, Hélio Tatsu. Tudo bem, Hélio? Boa noite. Tudo jóia, Diego. Maravilha. Tudo bem. Prazer estar falando contigo aí. Isso aí. Hélio, por que você escreveu esse livro? Por que eu escrevi? Cara, esse livro tem um significado muito especial para mim, sabe, Diogo? Antes de falar um pouco por que eu escrevi esse livro, eu vou falar para quem eu escrevi, tá bom? Legal. Para quem foi que eu escrevi esse livro? Eu escrevi para uma pessoa, para jovens, né? Para pessoas entre 20 e 30 anos de idade. Escrevi para pessoas que não têm uma formação universitária, não têm um curso superior. Eu escrevi para pessoas que talvez moram em bairros de periferia. Eu escrevi para uma pessoa que é pobre. Eu escrevi para uma pessoa que tem poucas oportunidades na vida. Eu escrevi exatamente para uma pessoa que tinha o mesmo perfil que o meu há 30 anos atrás. Essa pessoa que eu estou descrevendo para você, que é para quem eu escrevi o livro, é exatamente o meu perfil há 30 anos atrás. Então, para eu poder te falar um pouco sobre o porquê que eu escrevi esse livro, eu estou começando a relatar e te explicar para quem que eu escrevi. Porque eu tive a felicidade, Diogo, de ter excelentes pessoas ao longo do meu caminho. Pessoas que me deram coaching, pessoas que me mentoraram, pessoas que me inspiraram, pessoas que me ensinaram. Eu tive excelentes tutores, eu tive excelentes mestres ao longo da minha vida. E exatamente para essas pessoas que têm um perfil muito parecido com o meu, de 30 anos atrás, é que eu escrevi esse livro. Eu escrevi porque esse livro, para mim, ele tem um significado especial, né? Eu não sou um escritor profissional, eu sou simplesmente uma pessoa, um empreendedor, igual milhares de empreendedores que existem pelo Brasil afora. E sou uma pessoa que eu me julgo um afortunado. Eu tive muita sorte na vida, sabe, Diogo? Então, eu escrevi esse livro com um propósito primeiro, de ajudar as pessoas, mas ajudar um perfil muito específico, sabe, Diogo? Eu não escrevi esse livro para uma pessoa como o meu filho, por exemplo, como o Ricardo, que você conhece, né? O Ricardo, ele estudou na Escola Superior de Propaganda e Marketing, na SPM, ele mora num bom bairro, estudou somente em escolas particulares ao longo da vida dele todinha, teve excelentes oportunidades, né? Mas não é para essa pessoa. Eu escrevi para um cara muito parecido comigo. Por quê? É o sonho, o propósito de querer ajudar as pessoas através de uma atividade que foi maravilhosa na minha vida, Diogo, que é a atividade de vendas. A atividade de vendas para mim, eu carrego isso como um propósito, de ensinar as pessoas a venderem. Né? Porque eu acho que, se você souber vender tecnicamente, a tua vida vai ficar muito mais fácil, profissionalmente falando, né? Bacana. É isso.
Bacana, parabéns. O Hélio, e me fala o seguinte, por que é importante uma pessoa, um profissional, qualquer pessoa aprender essa arte, né, essa habilidade de vender? Na verdade, o Diogo, o mundo ele passa por transformações, né? As transformações ocorrem hoje em uma velocidade muito grande, né? A gente tem hoje, nós estamos falando hoje na singularidade, né? A inteligência do robô superando a inteligência do homem. Nós estamos falando a história do conhecimento humano de milhares e milhares de anos reduzida em questões de minutos. Isso é a singularidade. A gente vive num mundo hoje de grandes transformações, né? Um momento de ruptura muito forte, né? Esse momento disruptivo que está acontecendo no mundo é um momento que nunca existiu, né? Nunca foi tão rápido, né? É um momento em que as coisas se tornam obsoletas numa velocidade muito grande, né? Hoje o garoto, você mesmo que é dono de faculdade, você sabe que às vezes o cara começa um curso aí, um curso de 4 anos, né, para se formar, e a hora que ele acaba de se formar, o mundo já mudou, ou a profissão dele está começando a deixar de existir, né? Então, eu, por exemplo, como eu enxergo vendas, Diogo, o homem, ele é um ser sociável, né? É um ser que foi feito para viver, entre aspas, né, em bando, né? Desde os nossos primórdios, nós vivemos em sociedade. E para viver em sociedade, é necessário a comunicação. E a comunicação ela está presente em todos os momentos na nossa vida. E o que é vender? Vender nada mais é do que se comunicar de forma eficaz. A todo momento você está vendendo ou um produto, ou uma ideia, ou um serviço, né? A comunicação ela se faz necessário em todos os momentos da nossa vida, a não ser que você não viva em sociedade, mas pelo contrário, né, hoje mais do que nunca a venda ela faz uma grande diferença. Eu diria para você que não importa a profissão que você escolha, se você for um médico, um advogado, né, um arquiteto, um engenheiro, não importa qual profissão que você escolha, a comunicação ela vai estar presente, a venda vai estar presente, você tem a necessidade sempre de se comunicar. E pessoas que não têm uma comunicação eficaz, elas perdem muitas oportunidades na vida. Então, nos dias de hoje, principalmente, quando a gente fala de relacionamento humano, Diogo, saber vender, vendas, ela não é mais uma simples profissão. Ela deixou de ser uma profissão e ela se transformou numa habilidade das pessoas bem-sucedidas. Pessoas bem-sucedidas, ou pessoas que desejam ser bem-sucedidas, se elas souberem vender, elas vão ter sucesso com mais facilidade. Porque na vida, nós temos que nos comunicar. E para nos comunicar, para a gente se comunicar de forma eficaz, e de forma eficaz, eu digo que é a comunicação que produz resultado. Você tem que saber algumas regras básicas de vendas. E o que eu vejo é que muitas pessoas, Diogo, simplesmente elas se comunicam jogando palavras ao vento. Você percebe que a retórica dela não existe começo, meio, fim, não existe um fechamento dessa ideia, não existe uma forma de abordagem. Tecnicamente, as pessoas perdem muitas oportunidades na vida por não entender lições básicas de vendas. Então, eu diria para você hoje que quem sabe vender, do ponto de vista profissional, ele tem um passaporte garantido contra o fracasso. Então, não importa a profissão que você escolha, hoje, eu diria para você que a comunicação, apesar de tecnológica que nós temos hoje, né, essa obsolescência criativa que está acontecendo no mundo, apesar de tudo isso estar acontecendo, a comunicação ela está presente
em todos os momentos da nossa vida. Se você perceber os grandes players hoje do mercado, né, saber mais de fabricação. Aquilo que na Revolução Industrial, né, na época de Henry Ford, era importante, que era a questão da produção, mudou totalmente hoje. Hoje mudou tudo. Né? Mudou tudo porque produção não deixa de ser importante, mas eu diria para você que a produção, na época de Henry Ford, por exemplo, você montava um carro, você tinha basicamente 100% de valor agregado num carro. Né? Henry Ford produzia desde a borracha que era utilizado na fabricação do pneu que utilizava no carro, né, até a indústria de minério, né, o minério que se utilizava para fazer o vidro do carro. Hoje, se você pega, no momento em que você vê uma Tesla hoje com valor de mercado, né, nesse momento em que as montadoras agora começam a perder valor comparado com o Henry Ford. Por quê? Porque se você perceber de um carro hoje, nós temos aí, basicamente, entre 20% e 30% de valor agregado. Né? 80%, né, do valor agregado de um carro está tudo terceirizado. Até mesmo o próprio motor do carro, se você vê quantos players fazem o motor, dificilmente não, hoje você não tem um fabricante de motor que produz o motor todo. Né? Bloco quem produz é um, pistão quem produz é outro, parafuso quem produz é outro. Ou seja, nós estamos hoje num momento em que os grandes players, por exemplo, do setor automotivo, Diego, eles estão falando que os novos dominantes do setor automobilístico não são os players pré-estabelecidos, são Apple, Uber, né, Tesla, né, são companhias que muitas vezes não têm nada a ver com o setor automotivo. Então, se você perceber bem mesmo, quando eu que venho do varejo, eu tenho uma rede de franquias, né, eu fabrico produtos, fabrico aqui no Brasil, fabrico na China, fabrico em Bangkok, na Tailândia. Cara, você vê que a produção ela está perdendo força e todo mundo está querendo o quê? Chegar no consumidor final. E para chegar no consumidor final, para fazer esse bypass, né, que a indústria tenta fazer hoje, é por quê? Porque todo mundo está querendo vender. Ninguém quer mais fabricar. Se você pega, por exemplo, no meu negócio, por exemplo, eu alugo aparelhos de tratamento de água, filtro d'água. No meu setor, por exemplo, Diogo, eu concorro diretamente com o Brastemp. Né? Brastemp, ele é o player número 1 em locação de aparelhos de tratamento de água no Brasil. E você vê que Brastemp hoje fatura... Aqui no Brasil, a informação é fechada. Tá bom? A Whirlpool, que controla a Brastemp, ela tem capital aberto, mas aqui é fechado, então a gente não tem números muito precisos. Mas assim, de orelhada, eu estimo que Brastemp deve faturar uns 300 milhões de reais em faturamento de locação de filtro d'água. E se você olha, o principal motivo da Brastemp alugar filtro d'água não é o próprio filtro d'água. Ela quer estar dentro da casa do consumidor. Tanto é que essa operação, dentro da própria Brastemp, antigamente se chamava Operação Cavalo de Troia. Né? Ele levava o filtro para dentro da casa do cliente, mas, na verdade, o que ele está querendo? Ele está querendo vender a geladeira, o liquidificador, o micro-ondas, a máquina de lavar, ou seja, é o fabricante hoje, percebendo essa mutação que está acontecendo no mundo, ela está tentando chegar ao consumidor, ou seja, vender, se comunicar com esse consumidor. Então, eu te justificaria dizendo o seguinte, que simplesmente o seguinte, quem não sabe vender, Diogo, perde muitas oportunidades na vida. Perde muitas oportunidades. Então, eu convido todas as pessoas que estão me assistindo hoje, leiam o meu livro, o livro Você Nasceu para Vender, e você vai ver como eu penso sobre vendas. E eu penso vendas sob um ponto de vista muito técnico. Eu penso em vendas de forma processual. Eu penso em vendas de forma metódica, né? Porque se você pensar bem, por exemplo, eu sou japonês, né? Pelo menos parece, né? E eu sou a antítese do estereótipo de vendedor.
né? Porque eu sou japonês, eu sou tímido, eu sou introvertido, eu tenho exatamente as minhas características comportamentais por natureza, eu sou o contrário de um estereótipo de um vendedor. Mas eu também sou a prova de que uma pessoa, se ela souber o caminho, se ela entender, se a gente falar em metodologia, falar em processo, eu diria para você que todas as pessoas conseguem aprender a vender. E é assim que eu penso sobre venda. Então, na verdade, a pessoa, ela não precisa ter um dom, um talento para vender. Ela pode aprender a vender. Ela não nasce Exatamente. com esse dom de vendas. Que é o meu caso, por exemplo, né? Eu vendo por atitude. Eu não vendo por perfil. O que existe, Diogo, hoje é que existem pessoas que têm muito mais predisposição, facilidade para vender do que outras pessoas. Tá claro? É como, por exemplo, é verdade que o Neymar, né, ele é um grande atleta, né? E ele talvez seja uma pessoa, um craque. Muitos vendedores nascem como craque, nascem como um Neymar no futebol. Mas eu diria que venda, ou futebol, ou o canto, né? Como pessoas, por exemplo, que nascem predispostas, parece que nasceu um canarinho, né? De tão bem que canta. Mas se você aprender a técnica de canto ou a técnica para jogar futebol, talvez você não tenha o mesmo talento daquela pessoa que nasceu com essa predisposição. Mas eu digo para você que você aprende cantar sem desafinar, aprende jogar bola sem ser um craque e aprende a vender também sem ter uma predisposição para vender. Como é o meu caso. Eu sou uma pessoa treinada. Se você olhar para mim, ou nos meus vídeos, ou nos materiais que eu compartilho no Facebook, no Instagram, parece que eu sou o vendedor perfeito, o cara que tem um dom para vender. Mas eu não sou. Eu sou a pessoa que foi forjada por um processo de educação, de mentoria, de coaching, ou seja, eu aprendi a vender por processo. Por isso que eu acho que vendas é tão fácil, se você entender o caminho. Legal. E ali, me fale um pouco também sobre como que a venda mudou a sua vida, mudou a sua história. Cara, eu vou te falar assim, ó. Eu parei de estudar. Eu sou arrimo de família, sou o filho mais velho de 3 irmãos. Minha mãe faleceu quando eu tinha 9 anos de idade, né? E eu, em tenra idade, fui ajudar meu pai na feira a trabalhar. Fui trabalhar para garantir o sustento de casa. E eu parei de estudar aos meus 15 anos de idade, né? Parei de estudar, eu estava no meu primeiro ano do ensino médio, né? E depois que eu parei de estudar, sempre ficou batendo na minha cabeça como é que eu podia mudar de vida. Eu queria mudar de vida, eu queria mudar de vida de tudo quanto é jeito. Dinheiro, assim, sendo muito direto o objetivo. Esse era o meu sonho, de ganhar dinheiro. Mas, cara, eu vivia na feira. Feira que tipo de expectativa um cara tem? Se eu estivesse trabalhando na feira hoje, sei lá, ganharia R$1.000, R$1.200. E eu, quando eu tinha 19 anos de idade, eu vivendo aquela insatisfação, cara. Um dia eu embrulhando peixe na feira, que antigamente embrulhava com jornal, eu vi um anúncio, Diogo, escrito assim no jornal: ganhe 800 BTN. Isso era o ano de 1989. Fiz o cálculo de 800 BTN, era mais ou menos 3 vezes o que eu ganhava na feira. E eu liguei nesse lugar para saber que tipo de emprego que era. Eles não falavam que tipo de empresa que era, não falava que tipo de emprego que era, não falava que tipo de produto a empresa fazia, não falava nada, absolutamente nada. Se você queria saber mais informação, você tinha que ir até a empresa. E eu fui. Na segunda-feira, era a folga do feirante, e você já sabe que tipo de emprego que é, né? Aquele emprego que o cara não oferece nada garantido, você não tem salário nenhum, né? Você só ganha por aquilo que você produzir. E era emprego do quê? De vendedor.
Era um emprego de vendedor. E resumindo assim, de forma muito resumida, esse vendedor contou um monte de mentira para mim, que eu poderia mudar de vida, que eu ganharia muito dinheiro. Eu acreditei nesse cara, era tudo mentira dele. Trabalhei durante 40 dias nessa empresa, a empresa fechou, mas foi a empresa, foi o meu primeiro pé fora da feira, sabe? E depois que eu saí da feira, fui para essa empresa, não deu certo, e eu falo assim para você, né, que não existem males que não venham para o bem, né? E o que aconteceu comigo foi que nessas andanças, eu vendendo o produto lá que essa empresa tinha, eu conheci um cara chamado Yoshikazu Murakami. E esse cara, em 89, ele me convidou para uma multinacional japonesa, né, chamada, eu costumo brincar, chamada Nihon Kenko Zoushin Kenkyukai Kabushiki Gaisha. Caramba! Era o nome dessa multinacional japonesa. Cara, mas o grande... E eu fui trabalhar com o seu Murakami, mas o grande barato, Diogo, dessa empresa não foi o produto, não foi quanto que eu ganhei, mas foram as pessoas que trabalhavam lá. As pessoas que trabalhavam nessa empresa, era uma empresa de produtos salutíferos, elas tinham os principais vendedores dessa companhia eram vendedores da Enciclopédia Britânica, sabe? Enciclopédia Britânica era quem editava a Enciclopédia Barça e Mirador, né? E eles eram vendedores de porta a porta, vendedores de livro porta a porta. Britânica, por exemplo, a Enciclopédia Britânica, a Barça, para você ter uma ideia, Diogo, antigamente, eu falo assim para vocês, né? Antigamente não existia Google, né? Quem queria estudar alguma coisa tinha que ou ia para a biblioteca ou tinha que ter uma Barça em casa. E a Barça era uma coisa vendida de porta em porta, e era caro pra caramba. Naquela época tinha valor aproximadamente de um Fusca, cara, de tão caro que era o treco, né? E era vendido no porta a porta. E eu tive a felicidade de ser jovem, né? Naquela época eu tinha 20 anos de idade e muito ávido por conhecimento, eu queria aprender a vender a todo custo, e eu aprendi a vender com esses caras. Esses caras me ensinaram a vender, me ensinaram a falar em público, me ensinaram a gerenciar a equipe de vendas, me ensinaram a ser um supervisor de vendas, gerente de vendas. Depois, nessa companhia, eu não ganhei muito dinheiro, porque eu era muito novo ainda, mas ele foi um marco definitivo na minha carreira. Depois de lá, eu fui para uma outra empresa de venda direta, foi uma corretora, foi planos de saúde. Depois eu fui para uma outra empresa de plano de saúde, e aí eu tive um investidor anjo na minha vida, um angel investor, né, que a gente chama, é um cara que acredita numa pessoa, numa ideia, e faz um investimento de alto risco. E esse cara me emprestou $20 mil para começar o meu negócio. E a partir de 1996, eu começo minha carreira solo. Né? Minha carreira solo sendo dono do meu próprio negócio. E aí, cara, na minha pasta de venda, eu fiz tudo aquilo que a gente construiu. Meu principal negócio, né? Nós estamos agora com 22 anos, Diogo, 22 anos vendendo filtros d'água, 22 anos alugando filtro d'água. Na Ruquem a gente tem operações, como eu te falei, operações de fabricação no Brasil e na Ásia, a gente tem operações de venda na Europa, operações de venda aqui no Brasil. No Brasil são mais de 150 lojas, são mais de 350 franquias home, no total de mais de 500 franquias. Nosso negócio hoje, nós temos mais de 2 milhões de produtos instalados, né? Vendemos e vendemos milhares e milhares de elementos filtrantes, de filtros na água, todos os meses aqui no Brasil. Somos um dos maiores players hoje do mercado de aparelhos de tratamento de água, né? E eu diria para você que tudo isso, cara, começou numa pastinha de venda. Venda, que legal. Vendendo de porta em porta. E eu consegui. O livro, por exemplo, Diogo, eu acredito muito nele porque tem o milagre da vida, né? Eu fiz o milagre da minha vida através da minha pasta de venda. Óbvio que eu tive uma preparação de Deus muito grande na minha vida, né? Oportunidades
oportunidades, pessoas que passaram na minha vida, que eu não fui responsável, né, diretamente por isso, mas foram pessoas que foram colocadas na minha frente e graças a Deus eu tive a sorte de ter muito boas pessoas que me encaminharam para o mundo das vendas. E através das vendas eu consegui fazer isso que eu chamo de milagre da minha vida. E eu acho que muitas pessoas podem fazer isso também, cara. Com certeza. Well, e me fala uma coisa, existe alguma regra para a pessoa se comunicar de forma eficaz? Ah, cara, tem muitas regras de comunicação, existem técnicas de venda, né, fantásticas que te ajudam a melhorar muito a tua performance. Por exemplo, vamos falar um pouquinho de comunicação, né? Comunicação, ela está presente em todos... Vou dizer quer ver, ó? Vou te dar um exemplo de uma venda que muita gente fala que não é uma venda. E eu, do ponto de vista técnico, eu acho que é uma venda. Imagine um casal brigando, um casal discutindo, não é? Brigando não, discutindo. Pense se não é uma venda, Diogo. É uma venda que eu diria assim, mal feita. É um tentando vender para o outro, esse um não consegue vender a ideia para esse outro não compra, como esse não consegue vender a ideia, ele apela com esse. Esse fala, tá apelando? A pau mesmo. Então, se você pensa isso como um processo de comunicação, eu diria para você que é uma venda mal feita. Ela é, em síntese, uma venda mal feita. Para isso, quando a gente fala em regras de comunicação, primeira regra de comunicação não é aquilo que sai da nossa boca. A comunicação é aquilo que chega aos ouvidos do nosso interlocutor. Então, a comunicação eficaz não vale aquilo que eu falo, vale aquilo que o outro interpreta. O que vale numa comunicação sempre é a interpretação, não é a sua interpretação. Né? Então, antigamente, se você perceber bem, antigamente se falava assim, ó, eu falei, você não entendeu, então você é burro. Hoje não. Quem entende de vendas vai dizer o seguinte, eu falei, você não entendeu. Quem é burro? Sou eu. Por quê? Porque a sua interpretação não depende de você. Num processo de comunicação, vai depender de mim. Porque a responsabilidade da comunicação sempre ele é do comunicador e nunca do receptor. O receptor entende aquilo que ele quer. Então, se você entende isso, se você entende que a comunicação, a responsabilidade da comunicação é do comunicador e não do receptor, você vai passar por um segundo ponto, que é o seguinte, toda vez que você for falar algo, né, se comunicar, você vai usar o que a gente chama de empatia. O que é ser empático? Empático é se colocar no lugar do outro, é pensar como o outro pensa, interpretar como o outro interpreta. Né? Então, por exemplo, outro dia eu fui comprar uma caixa, outro dia não, faz tempo já, fui comprar uma caixa de som, o cara vendendo para mim, ficava para ele, eu queria comprar uma caixa de som pequena, portátil, para levar para treinamento, mas eu queria que coubesse no meu carro, fosse fácil para transportar, coisa e tal, e eu falando aquilo que eu queria. E o cara começou a falar e discorrer a respeito do equipamento que ele queria me vender. Falou, essa caixa aqui, não lembro da marca, acho que era Fender. Esse Fender aqui tem 700 PMPO. Falei, poxa vida, 700 PMPO, que legal, né? Pergunta a você, eu sei o que é PMPO? Não sei. Pergunto para você, eu perguntei para ele o que era PMPO? Também não perguntei. Pergunto para você, você acha que eu comprei? Não. Não comprei porque não faz sentido nenhum. Ele está utilizando uma linguagem que eu não entendo. Que pode fazer sentido para ele. Né? É igual, por exemplo, quando eu vendia planos de saúde. Né? Eu entrei numa companhia de plano de saúde. Quando eu cheguei lá, eu entrei para assumir a direção geral da companhia de plano de saúde sobre equipe de venda. Aí eu fui olhar o pitch de venda
da galera. Na hora que eu vi o pitch de venda, Diogo, sabe como é que os caras vendiam um plano de saúde? Começava assim, ó. No Brasil existem aproximadamente 2.000 empresas de assistência médica. Essas assistências médicas são subdivididas em 4 tipos de assistência médica. O primeiro tipo é medicina de grupo, que é um grupo de empresários que se juntam e montam uma empresa de plano de saúde, nos quais os associados pagam uma mensalidade para ela e quando o associado precisa utilizar o médico, não paga nada. O segundo tipo é a cooperativa médica, que normalmente... O terceiro tipo é seguro-saúde, e o quarto tipo é o sistema de auto... Cara... Só informação. Informação que desinforma. Informação que não vende. Informação que não faz sentido nenhum. Informação que, do ponto de vista técnico, pode fazer sentido para o vendedor, mas para o cliente não faz. Então, às vezes, uma pessoa está falando um monte de coisa que não faz sentido. É igual pais que falam para os filhos. Eu falo para aquele menino é teimoso. Ele não me ouve. Será que ele é teimoso mesmo? Será que ele não te ouve? Ou você que não sabe vender ideia? Poxa vida, já expliquei 10 vezes para essa funcionária aqui a mesma coisa e ela erra, toda hora erra. Ela não entende as coisas. Será que ela não entende? Ou você que não sabe vender a ideia? Então, o que eu vejo são processos de venda mal estruturado. A comunicação com uma criança é uma venda. A comunicação com um funcionário teu é um processo de venda. Se você pega, por exemplo, vamos lembrar quando a gente tinha 14, 15 anos de idade, nós éramos adolescentes, né? A gente, nessa idade, que tipo de venda de ideia que a gente fazia? A gente fazia venda de ideia para as garotinhas, né? Na minha época, a gente ia no baile, né? Na minha época, a gente chamava as garotas para dançar, né? Na minha época, a gente abordava as garotas. E eu digo para você o seguinte, Diogo, dependendo do jeito que você aborda, você leva toco. Você vai levar um fora na hora. Por quê? Porque para você fazer um processo de venda, as pessoas esquecem que venda existe uma coisa chamada approach. O approach é a etapa mais importante da venda, porque dependendo de como eu faço o approach, a pessoa nem me ouve. Ela nem me ouve. Então, uma abordagem bem estruturada, do ponto de vista técnico, e entendendo tecnicamente como é que se faz uma abordagem, ela se torna muito mais fácil. O que eu estou dizendo não é que, cara, você vai ter um vendedor infalível, mas é que você vai ter um vendedor com uma probabilidade com um número que a sua assertividade vai ser maior. A sua probabilidade de vender, ela aumenta. Então, quando eu olho os processos de venda, estou falando assim, ó, regrinhas básicas de comunicação, entender como se faz uma bela de uma abordagem, como se capta a atenção, como se desperta o interesse, como se desperta o desejo, como se vai para um fechamento de uma venda, como é que você faz o closing de uma venda, do ponto de vista técnico. Eu vejo muitas pessoas que trabalham principalmente no comércio, cara, que não sabe fazer uma abordagem. Né? Quantas vezes a gente já entrou, eu tenho certeza que você já entrou aí no shoppings da vida, entra numa loja e o vendedor chega para você e pergunta: bom dia, posso te ajudar em alguma coisa? O senhor deseja alguma coisa? E dá até vontade, às vezes, de você responder: não, cara, eu não desejo nada, eu vim aqui porque eu sou louco, eu não tenho nada para fazer na minha vida, por isso que eu entrei aqui na tua loja. Né? De tão mal estruturado que é esse approach. Um approach, numa loja, por exemplo, quantas vezes você aborda o cliente e uma abordagem errada, repetida, dezenas, centenas de vezes, de forma correta, o quanto de faturamento a mais pode trazer para dentro do negócio, cara? Mas para isso, as pessoas ensinam de que forma? Entra para trabalhar, explica o produto, mas não ensina regras de comunicação, não ensina a fazer um approach, não ensina a aplicar uma técnica AIDA, não ensina a demonstrar um produto, não ensina a neutralizar uma objeção, não ensina a negociar. Quando você tem processos de venda um pouco mais longo,
vendas de um ticket mais alto, por exemplo, você tem que saber até vender o preço. Porque uma coisa é você vender o produto, outra coisa é você vender o preço, né? E para vender preço, aí é negociação. E negociação, a gente necessita, na venda presencial, da mesma forma que a venda da internet necessita de gatilhos mentais para você fazer o closing da venda presencial, também necessita. Então, regras quando a gente fala, meu livro, por exemplo, tem muitas técnicas de venda, muitas regras de comunicação. Talvez, acho que uma centena de técnicas tem no livro. Né? Por quê? Porque o livro, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo do livro? Ensinar pessoas iguais a mim a vender, a melhorar o seu processo de comunicação. É isso. Legal que a venda está em tudo, né, Hélio? Está na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na família, nos relacionamentos, em tudo, né? A venda e a comunicação é realmente uma habilidade hoje que é essencial para qualquer um, né? Com certeza. E, cara, eu te falo uma novidade agora. Tem uns amigos que têm uma faculdade lá em São José do Rio Preto, eles me convidaram agora para dar aula de vendas. E vendas com uma cadeira, uma matéria validada pelo MEC, cara. Olha que legal, novidade. Fazendo novidade, não é uma matéria extracurricular. É uma matéria que vai fazer parte da grade. Parte da grade, olha que legal. Bacana. Eu fiquei contente de ouvir isso. Muito legal. Hélio, fala um pouco do seu resultado como empresário, como empreendedor. Quem é o Hélio como empresário, como empreendedor e dos seus resultados? Você viu a camiseta que eu tô aqui? Você viu a camiseta que eu tô aqui? Ó? Empreendedor significa ser um realizador. É isso aí, cara. É isso aí. Show. Cara, eu sou um cara de 50 anos. O negócio hoje principal, que é a Roquem, é um negócio que fatura sellout mais de 100 milhões por ano. É uma empresa que quem controla ela sou eu e minha esposa, os sócios. É uma empresa que hoje ela está profissionalizada, né? Tem um CEO, né? Que é um executivo profissional contratado. Na estrutura nossa de governança, nós não permitimos parentes, né, dentro da gestão, dentro da companhia. Então, eu não tenho primo, irmãos, irmãs, pai, sobrinho, ninguém trabalhando dentro da minha organização, que é a Roquem. Então, meu negócio, a Roquem eu administro através de um conselho de administração. Nosso conselho é composto de 4 conselheiros, né, dos quais eu sou um dos conselheiros. A gente se reúne, nossa agenda de reunião é uma vez por mês, que a gente fala sobre resultados e fala sobre a parte estratégica do negócio, né? Fora isso, também eu tenho os meus treinamentos, os treinamentos de venda, como esse que a gente vai ter aí, que eu faço... e vou fazer junto contigo aí, porque, cara, acima de qualquer coisa, eu tenho um prazer muito grande de estar fazendo esse treinamento, que inclusive a gente vai estar junto aí. Que dia vai ser mesmo, Diego? 31 de agosto, aqui em Sorocaba. Então, no dia 31 de agosto a gente vai estar fazendo... e no dia 30 é minha reunião de São Paulo. E no dia 31 de agosto, domingo, né, Diego? É um sábado. Domingo, não é? Sábado. No sábado. Sábado, Sábado. No dia 22 de agosto, nós teremos uma palestra sua aqui, em Sorocaba. Uma palestra inteiramente gratuita, né? Vai ser lá no Hotel Golden Park. Você vai estar falando lá durante 1h30. E no dia 31 de agosto, o seminário de vendas, né? 8, 10 horas com você, né? 8, é isso aí, horas. É isso aí. A gente e nós vamos até de tarde. É isso aí. Nós vamos ter um seminário de 8 horas de treinamento. Então, eu me dedico uma parte ao treinamento. Esse treinamento mesmo que a gente vai fazer aí, cara,
eu já morei em Sorocaba, eu te falei, né, Diogo? Eu tenho amigos, né, em Sorocaba, vai ser legal estar aí de volta aí junto com todos vocês. Então, uma parte da minha vida eu me dedico a treinamento, me dedico a vendas também. Hoje eu estou muito envolvido, por exemplo, com criptoativos, né? A gente está abrindo uma exchange, que é uma corretora de câmbio também no Paraguai, em Assunção, né? Tá tudo correndo para a gente abrir uma exchange lá, que é uma corretora de ativos, né? Bom, e é isso que eu faço hoje, né? Que legal. Parabéns, Hélio. Hélio, eu quero agradecer, Obrigado. então, o nosso bate-papo aí, essa live, né? Falando aí sobre a sua história de vida, que a venda realmente mudou a sua vida, né? Você é um vendedor nato, um vendedor que aprendeu na rua, né? De porta a porta mesmo. E hoje é muito legal você compartilhar isso, né? O seu conhecimento, compartilhar o que você aprendeu. Eu acredito que você teve grandes mentores, né? Grandes pessoas que ensinaram para você, e você quer compartilhar isso, deixar um legado realmente. Cara, né? e você vai ver o que eu vou fazer aí o teu pessoal, eu tô te falando assim, ó, a entrega, eu te garanto que vai ser um dos melhores treinamentos que o seu pessoal já participou de venda. Será um dos melhores treinamentos que o seu pessoal já participou. Escreva o que eu estou te falando. As pessoas, desculpa a falsa modéstia, mas eu estou muito preparado para isso. Muito. Eu tenho muitas horas de campo. Eu tenho mais de 10.000 horas de campo. Mais de 10.000 visitas residenciais. Então, Diogo, eu vou compartilhar com as pessoas. Poucas são as pessoas que você vai ver. São alguns elementos que eu vou trazer no meu treinamento. Primeiro, conceito técnico, fundamentação. Então, não vai ser um treinamento de oba-oba. Eu vou levar conceitos técnicos voltados à venda. Segundo ponto, no meu treinamento, a didática de ensinar as pessoas, você vai ficar boquiaberto. Porque não adianta nada você ter conceito, fundamento, conhecimento, mas não sabe ensinar. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que você vai encontrar na minha palestra é que tudo aquilo que ensinei, tudo aquilo que eu fundamentei, eu usei na minha vida e transformei todo esse conteúdo em resultado. Eu não sou um palestrante comum. Eu sou um vendedor e um vendedor com resultado. Eu não sou um empreendedor de palco. Eu não sou um cara que não tem uma experiência prática. E essa experiência prática, Diogo, eu vou estar aí junto com você. Você sabe que meu tempo é extremamente escasso e mais do que tudo, nós estamos fazendo isso porque, primeiro, cara, eu dou um valor muito grande pelo trabalho que você faz, que não é pelo Diogo em si, porque você é um empresário muito bem sucedido, mas é pelo propósito das coisas que você faz. Você organizou um encontro de empreendedores aí em Sorocaba. Eu sei que você colocou dinheiro, você investiu em prol de uma sociedade, tá? Em prol de um benefício que não... Tenho certeza que o menor beneficiado, do ponto de vista financeiro, seja você. Mas eu tenho certeza que você fez isso com o propósito de ajudar as pessoas. E é exatamente por esse motivo que eu estou aí junto contigo, cara. E nós vamos fazer um treinamento para arrebentar, velho. Vai arrebentar o barraco aí. Eu acredito. Então, ó, você que está participando aí da live e que quer participar primeiro da palestra do Hélio, dia 22 de agosto, nós teremos a palestra do Hélio lá no Hotel Golden Park, às 19h30. Para você participar, é apenas levar 1 quilo de alimento. A gente vai estar doando para uma entidade. E no dia 31 de agosto, um seminário de vendas na prática. Você aprender na prática mesmo, tudo que o Hélio aprendeu na vida mesmo. Como vender, dia 31 de agosto, lá no Hotel Golden Park. Entra lá no site, lá, institutodoconhecimento.com.br. Tem todas as informações, tanto da palestra, quanto do treinamento de vendas. É isso daí, Hélio. É isso aí, Diogo.
Valeu, valeu, galera. Vocês estão me assistindo aí. Nos encontramos no dia 31, então. Grande abraço. E no dia 22, né? 22 de agosto. Isso. Obrigado, Hélio. Obrigado aí pela sua história. Valeu, Obrigado aí. valeu. Valeu. Tudo de bom. Até valeu. mais. Abraço. Abraço.